Olá pessoal, aqui é o Velgas, hoje é dia 8 de julho de 2025. Vou falar aqui hoje sobre, na realidade não é ficção, mas é uma análise de como, para onde a situação passou a caminhar esse ano, né? Antes, ano passado, eu não acreditava numa terceira guerra mundial, mas parece que formou-se uma determinada condição, face a algumas declarações de alguns líderes que têm um envolvimento nessa guerra, né? Tipo China, Trump dos Estados Unidos, e que isso pode levar para uma terceira guerra mundial, né? É só a Rússia invadir a OTAN e a China ataca Taiwan. E a partir disso tem toda a fórmula para ser um conflito global, ou seja, um conflito como terceira guerra mundial, que vamos esperar que não aconteça, mas estou fazendo uma análise que acho isso muito oportuno para o momento, né? Tal cenário ele equivaleria, né, a uma guerra global entre superpotências nucleares, inclusive, né? Mas muitos especialistas concordam que esse cenário não está longe da realidade. Isso pode acontecer. Eu comecei a refletir também sobre isso e disse que penso que também isto não poderia acontecer. Embora que todos torcemos, eu acho que ainda algumas outras condições precisam acontecer para que, de fato, isso frente. Se Pequim agir contra Taiwan, a OTAN poderá em breve se ver em uma guerra de duas frentes, com a China e a Rússia, né? Ou assim, pelo menos, acredita o secretário da Aliança, Mark Rutte, né? Inclusive, eu analisei as palavras dele e é isso que eu acho que talvez ele não esteja tão errado. Se Xi Jinping atacasse Taiwan, como é que ele faria? Ele primeiro iria se certificar, ele ia ligar lá para o Putin, né? Ele, na realidade, o Putin deve muito para ele, muito mesmo, grande ajuda que ele deu e está dando para o Putin. Ia dizer, meu amigo, meu camarada Putin, eu vou invadir Taiwan. Peço que você mantenha os europeus ocupados. Deixa a Europa ocupada, deixa os americanos ocupados aí, vamos dividi-los e eu vou invadir Taiwan. E foram mais ou menos parecidas as palavras de Mark Rutte da OTAN, né? Mas ele falou isso numa entrevista agora, recente, 5 de julho, no The New York Times. 5 de julho, se vocês procurarem o The New York Times, vão ver isso. Tal cenário equivaleria para todos os efeitos uma guerra global entre superpotências nucleares, mas muitos especialistas concordam que esse cenário não está muito longe da realidade. Pequim e Moscou fortaleceram sua aliança com o objetivo de destronar a América como superpotência global, uma cooperação que não é mais visível do que no apoio chinês à guerra da Rússia contra a Ucrânia. Enquanto isso, a OTAN continua a lidar com a guerra na Ucrânia e as divisões internas causadas pela presidência do Trump. Na realidade, eu passei a ter essa reflexão e, vamos dizer assim, na minha análise, né, entender e concordar com o que o Mark Rutte falou, justamente por causa da divisão que o Donald Trump causou entre os aliados e diminuiu o seu discurso contra a China, e com a Rússia ele nunca fez discurso pesado. É o eterno amigo da Rússia, best friends forever, amigos, melhores amigos para sempre. Seria benéfico para a China alimentar essa turbulência, garantindo que a atenção da Aliança Atlântica permaneça dividida enquanto Pequim persegue suas próprias ambições territoriais. Se a China decidir que incorporar Taiwan à China pela força é a sua única opção, eles farão o que puderem para garantir que tanto a Europa quanto os Estados Unidos da América tenham o maior número possível de desafios para lidar, e procurando que esses desafios sejam dispersos, né, para que as forças contrárias à China e contrárias à Rússia sejam dispersas, né? Isso, inclusive, quem falou isso é um major-general do exército australiano, ele está reformado, já está na reserva, Mick Ryan, né? Então ele declarou isso, eu li isso no jornal ucraniano, no Kyiv Independent, né? A China e a Rússia, de acordo com o South China Morning Post, o jornal chinês, né? O ministro das Relações Exteriores
da China, Wang Yi, muito agora recentemente, disse a principal diplomata, na realidade, ela que faz a diplomacia, é ministra das Relações Exteriores da União Europeia, Kaja Kallas, que seu país, no caso a China, o Yang Yi falou, né, não pode se dar ao luxo de ver a Rússia perder a guerra contra a Ucrânia. Por isso permitiria que os Estados Unidos da América mudassem seu foco para Pequim. Mas ele falou isso, na realidade, porque hoje o foco, o Trump procura negociar, né, mas o foco dele não está tão na Ucrânia assim, senão estaria ajudando a Ucrânia. Ele não está ajudando. Ele já não é, como eu falei ontem no vídeo, ele não é mais o amigo da Ucrânia, o aliado da Ucrânia. Agora, esta admissão do Wang Yi ressaltou o interesse estratégico da China em esgotar os recursos ocidentais no continente europeu, ou seja, tem que esgotar todos os recursos bélicos do continente europeu e, se possível, dos Estados Unidos nessa guerra com a Rússia, né? Isso, inclusive, é uma afirmação da senhora Natalia Butyrska, ela é especialista em leste asiático, que falou no News Center Europe, não, no Europe Center em Kiev, né? Então, são certas suposições que começam a serem traçadas e dar essa direção de uma possível guerra mundial, né, de um conflito mais global. Esse objetivo também ficou evidente no apoio da China à agressão da Rússia contra a Ucrânia. A potência asiática tem sido a principal fonte de bens de dupla utilização que alimentam a indústria de defesa russa e ajuda Moscou a amortecer o impacto de algumas sanções ocidentais. O que é bens de duplo uso? São bens que você pode usar tanto para a produção de bens civis, bens de consumo civis, quanto para produzir material bélico. Então, por exemplo, um chip que você usa na geladeira, eventualmente para alguma atividade num tanque de guerra, por exemplo, você poderá colocá-lo num tanque de guerra. E então a China está vendendo, diz que está vendendo, por exemplo, chips para geladeira, para televisão, mas na realidade esses chips, como é de uso dupla utilização, eles vendem e a Rússia acaba usando para produzir material bélico. A Ucrânia, inclusive, chegou a acusar a China de fornecer armas diretamente à Rússia. Uma alegação que a China negou. Vários cidadãos chineses já foram também capturados lutando na Ucrânia entre as fileiras russas. Eu acho que eu já falei sobre isso também, então não vou falar sobre isso em detalhes. Especialistas há muito alertam que a China está observando de perto a invasão russa na Ucrânia para aprender lições com uma potencial invasão de Taiwan. Mas o interesse, na minha opinião, não se limita à esfera militar, né? Soldados de unidades de assalto aéreo, do Corpo Aerotransportado, da Força Aérea, do Exército de Libertação Popular da China, participam de um exercício antes de Air Show, agora, inclusive, em 2024, já estavam participando com tropas russas em conjunto na China, né? Então, eles já estão atuando e trabalhando juntos. A China está observando, na realidade, atentamente a resposta do Ocidente às ações da Rússia e vê oportunidades para si mesma a uma potencial fratura da unidade transatlântica. Agora, essa é a minha opinião, mas por que eles estão observando isso? Porque eles já viram que Donald Trump fraturou essa aliança, que com o Biden vinha firme. Ele levava a OTAN e a Ucrânia firme e dando armamento, e mandando a Europa dar também. Então, agora, com essa nova atitude do discurso que ele quer paz, mas foi guerrear no Oriente Médio, do Trump, e fraturou a aliança na Europa. Isso é muito importante para a China. Esse é um sinal importante. E ele também ressalta a natureza simbiótica do relacionamento russo-chinês. Uma invasão chinesa de Taiwan também poderia representar uma vantagem para Moscou, sem dúvida nenhuma. A Rússia não precisaria de um pedido da China para manter a OTAN ocupada. É mais provável que ela se aproveitasse de uma invasão de Taiwan para empreender algum tipo de agressão adicional na Europa, né? Isso é uma coisa que fica muito claro isso, né? Eles estão jogando assim, estão jogando juntos e vão ver até onde isso vai dar. Autoridades ucranianas e ocidentais têm alertado que um ataque russo contra o território da OTAN, eles alertam isso, né? No Báltico é um cenário cada vez mais plausível, né? Porque ele está ameaçando os países bálticos, a Lituânia, a Letônia e a Estônia, né? Esses três países, né?
que ele quer de volta para o bloco soviético, aquele novo que ele vai criar. Ele, o ditador da Rússia, né? Especialistas em segurança e OTAN no Conselho Europeu de Relações Exteriores concordam que, no caso de uma grande crise na Ásia, a Federação Russa pode, de fato, tentar tirar vantagem do foco dos Estados Unidos da América em uma contingência taiwanesa para testar a OTAN e desafiar ainda mais a segurança europeia. As vozes mais cautelosas não descartam uma possível coordenação entre China e Rússia, no caso de um ataque a Taiwan. Claro que, quando ele invadiu a Ucrânia, era logo depois das Olimpíadas de Inverno, que estavam sendo feitas na China. Dos Jogos de Inverno. Eu falei Olimpíada, o nome correto é Jogos de Inverno. E ele foi lá, e ele comunicou, e o chinês disse assim, o Xi Jinping disse, ok, pode invadir. Então ele avisou que ia invadir, né? Um cenário ideal para Pequim, para a China, é tomar Taiwan por meios não militares, né? Sem desencadear um conflito mais amplo com o Ocidente. Tenho essa opinião. Acho que ele teria mais ganhos, né? Entretanto, se a situação piorar e o governo chinês decidir por uma invasão militar, que é uma opção menos provável ainda, eu também acho que é menos provável, continuo achando que é menos provável, já achava isso, quem lembra dos meus vídeos ano passado, então faria algum sentido coordenar com a Rússia, disse ele, ou seja, deixar que os russos façam um trabalho sujo, incentivar os russos a cada vez mais enfraquecerem a OTAN e também os Estados Unidos, que têm muitas tropas, tem aí entre 80 a 100 mil tropas na Europa. Bom, só que eu acho o seguinte, o exército russo hoje, fragilizado como ele está, depois desses quase 3 anos e meio de campanha na Ucrânia, com as perdas monstruosas que tiveram, não vai conseguir, de fato, fazer um desgaste muito grande. Acho que a OTAN tem mais tecnologia, ela pode ter menos tropas no terreno, mas como a Ucrânia tem menos tropas combatendo do que a Rússia, e eles não avançam, o mesmo problema vai acontecer. Só que a Ucrânia, ela não estava esperando a invasão. Agora está todo mundo esperando na Europa uma possível invasão, uma nova investida do famigerado, criminoso ditador da Rússia. Acho que será um cenário diferente e ele terá muitos problemas com isso. Obrigado a vocês que assistiram esse vídeo. Conto com vocês. Inscrevam-se no canal, deem um like, compartilhem com suas redes sociais. Muito obrigado. Deus abençoe a vocês, Deus abençoe a Ucrânia, Deus abençoe o Brasil. Paz e bem, paz para toda a humanidade.